Eles abrem essa edição destacando um caso absurdo. Esse caso é um caso absurdo. A própria polícia já teme pela vida do preso, Eu não sei se é preso ou o que é. Ele foi amarrado. Veja só como é que é esse caso. Foi amarrado pelos próprios familiares e entregue à polícia depois que a família descobriu que ele estuprou as sobrinhas. Esse aqui, essa criança aqui, com cara de anjo. Ele estuprou as sobrinhas de 12 e 13 anos. Em depoimento, essa boca confessou os crimes contra as adolescentes. E que os abusos aconteciam há aproximadamente 1 ano e meio. Há 1 ano e meio que esse nojento estuprava 2 meninas de 12 e 13 anos. Quem mostra e conta detalhes desse crime hediondo é Patrícia Helena Dorileu. Vai, PhD. Equipe policial que atua na delegacia especializada em defesa da mulher, da criança e do idoso, chegava para trabalhar como numa semana qualquer, quando se deparou com um homem que estava amarrado e cheio de pessoas em volta dele aqui na sede da delegacia. Primeira informação que essas pessoas deram aos policiais foi que este homem estava sendo suspeito, era o principal suspeito de uma série de abusos sexuais contra 2 meninas, ambas menores de idade. Fomos surpreendidos por esse caso. Os familiares trouxeram o suspeito amarrado, com um fio. Por sorte não agrediram, não teve agressão, mas trouxeram amarrado, detido, afirmando que descobriram uma situação de estupro de vulnerável dentro da família. Então essa era a primeira versão dos familiares que estavam com o suspeito sendo conduzido amarrado. Nós fomos investigar, fomos averiguar o que estava acontecendo. O suspeito teria abusado sexualmente de 2 sobrinhas, uma de 12 anos e uma de 13. Na data de hoje, uma das crianças, a criança de 12 anos, ao ser questionada pela mãe, pela sua genitora, ela confirmou que realmente estava saindo com o tio, estava mantendo relações sexuais com o tio, e que a prima de 13 anos também estava mantendo relações sexuais com esse tio. Diante dessa fala da vítima, a mãe ligou para o pai da criança de 13 anos, que é o irmão, são irmãos, e afirmou para ele, falou, a minha filha está confirmando aqui, está falando aqui em casa, que está tendo um caso com o tio, que é o suspeito, e está falando que a sua filha também está nessa. As meninas são primas, Os pais são irmãos que estavam conversando. E aí o pai da de 13 anos conversou com ela em casa, e se assustou com a versão. Ela falou que estava saindo com o tio há aproximadamente 1 ano e meio, perdeu a virgindade com esse tio, que os abusos eram recorrentes, que ela fazia sexo com o tio na sua casa, no interior da sua residência, ou iam para o motel, aqui na cidade de Várzea Grande, e que sempre ganhava algum agrado, ganhava algum presente. E as 2 também falaram que quando precisavam de um crédito no telefone, encaminhava fotografias nuas para esse tio, e o tio colocava em troca esse crédito. Esse foi o fato que chegou na delegacia na manhã de hoje. Nós fomos ouvir as crianças, as adolescentes, com equipe de psicólogos, para traumatizar o mínimo possível essas vítimas que já estavam traumatizadas. Então nós passamos para a equipe de psicólogas e as vítimas de pronto confirmaram a versão. Realmente mantinham um caso, um relacionamento com o tio, praticavam atos sexuais com o tio. Então confirmaram de pronto. O suspeito foi interrogado, e de maneira fria, até causou estranheza para a equipe. Nós estamos acostumados a mexer com esse tipo de criminoso, de criminoso que pratica crime sexual, e geralmente ele tende a negar os atos, porque é um crime bárbaro, é um crime cruel, que nem mesmo a população carcerária, os presos, admitem. Então o suspeito geralmente tende a negar. E esse caso deixou toda a equipe surpresa,
Porque ele confessou, né, ele afirmou que realmente estava mantendo relação sexual com a sobrinha de 12 e com a sobrinha de 13, que realmente tirou a virgindade, né, da sobrinha de 13 anos. Com relação à de 12, que é a mais nova, ele afirmou que não conseguiu tirar a virgindade, contudo, ele esfregava na criança, né, na adolescente, fazia sexo oral e alguns detalhes, inclusive de sexo anal, com a vítima de 12 anos. Né? Com a vítima de 13 anos, ele já mantinha esse relacionamento há 1 ano e 6 meses, de maneira recorrente, né, demonstrando aí a sua depravação moral, né, com a própria sobrinha, que era quem confiava nele. Pelo que eu entendi, ele confessou de forma muito natural, né, sem entrar em pânico nem nada disso, mas tentou colocar a culpa, a responsabilidade nas meninas. Bom, isso é um fato normal nesse tipo de crime, né? Geralmente o suspeito tende a negar, né, porque ele sabe que existe inclusive uma situação dentro do presídio. Quando ele chegar lá, ele vai ter dificuldades, né, no meio da população penitenciária, da população carcerária. Então ele tende a negar. Quando ele não consegue negar, porque os fatos são evidentes, né, existe um conjunto de provas robustas, como no caso de hoje, né, as crianças, as adolescentes dando riqueza de detalhe dos fatos, ele não teve como negar, ele confessou, mas em segundo momento, o que é comum, ele tentou jogar a culpa nas vítimas. Né? Ele afirmou, realmente eu fiz, né, já tem 1 ano e meio, mantinha relação sexual com as duas, contudo, a culpa não é só minha, a culpa não é minha. Né? Elas insinuavam para mim, elas queriam um presente, me ligavam e me chamavam para sair. Que tipo de presente? Um telefone, né? Ou um cartão de telefone, um cartão pré-pago, um dinheiro. Né? Então ele falou que pelo fato das adolescentes, das suas sobrinhas, precisar, né, querer um presente, querer alguma coisa, elas ligavam para ele e ele mantinha relação sexual. Né? Ele tentou mais uma vez jogar a culpa nas vítimas, o que é comum nesse tipo de caso. Não pudesse piorar, piorou, a mulher dele chegou no meio dos depoimentos ali, vocês estavam ainda confeccionando o BO e adicionou outras informações. Que informações? Bom, a situação dele que já era gravíssima, né? Tinha estuprado aí as 2 sobrinhas, 2 crimes de estupro de vulnerável, mais um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é armazenar essas cenas de sexo, né? Ou cenas pornográficas envolvendo as adolescentes. Então ele já tinha cometido 3 crimes. Né? A esposa procurou a delegacia enquanto ele estava sendo ouvido, né? E afirmou que queria fazer um boletim de ocorrência, queria ser ouvida, porque na quinta-feira o suspeito praticou um crime de estupro contra ela. Né? Na quinta-feira ele chegou em casa, tentou manter relação sexual, né? A esposa negou, né? E a partir da sua negativa ele praticou o ato à força. Né? Então, além dos 2 crimes de estupro de vulnerável, né, do crime de armazenamento de cenas de pornografia envolvendo as 2 sobrinhas, agora ele vai responder por mais um crime, né, de estupro aí contra a esposa por ter forçado ou tentado forçar uma relação sexual. Este homem, ele se mostrou muito tranquilo, mas as meninas compreendem a gravidade dessa situação. Bom, as crianças imediatamente foram encaminhadas, né, para a equipe de psicólogos. Nós aqui, a gente sempre fala que não basta prender o suspeito. Esse é um monstro, é um marginal da pior espécie, né, um covarde que age contra pessoas indefesas. Né? Não basta prender, não basta colocar num presídio, né, trancar, mas a gente tem que ter a preocupação com a vítima. Né? Então a vítima, as 2, né, estavam bastante abaladas, né, têm a noção do que aconteceu, estão totalmente traumatizadas, né, foram atendidas pela equipe de psicólogos para tentar diminuir, né, essa situação de trauma. Né? A gente fala que não é capaz de suprir, isso não vai desaparecer, mas a gente tem como diminuir, principalmente com esse primeiro atendimento feito na delegacia, né, que é esse atendimento psicológico das vítimas. A Polícia Judiciária Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, né, na data de hoje, não havia flagrante. Os fatos estão desenvolvendo durante 1 ano e meio, ele praticou os crimes de estupro contra as sobrinhas, né, e o estupro contra a mulher na quinta. Não havia mais o flagrante, contudo a Polícia Judiciária representou pela prisão preventiva, ainda na data de hoje, enquanto ele estava sendo ouvido nessa delegacia, né, a prisão foi deferida pelo juiz da Vara de Violência Doméstica de Várzea Grande, né, foi cumprida na data de hoje e ele será encaminhado ao presídio, aonde vai permanecer à disposição da Justiça. As crianças confessaram, ele confessou, mas a mulher também dele colaborou aí com
com informações, mas são feitos, nestes casos, exames. O que acontece nesse ponto de perícia? Sim, as crianças confirmaram os abusos, né, a relação sexual, ele também, a esposa também, e por precaução e até mesmo por questão de prova, né, quanto mais robusta a prova for no inquérito, né, melhor para uma condenação. Então o inquérito ele é essa fase que o delegado vai produzir elementos de informação, para chegar na fase do processo, né, possivelmente, posteriormente, o suspeito ser condenado. Uma dessas provas é a perícia. Então, tanto a mulher quanto as crianças foram encaminhadas para o IML, né, para a confecção dessa perícia, para comprovar a materialidade do crime, que o crime existiu, que a vítima não é mais virgem, né, e que o suspeito que praticou esses atos. O Elicídio Campos Alexandre, de 49 anos, teve decretada aí, portanto, a sua prisão preventiva pela Justiça. O pedido foi feito pela Polícia Judiciária Civil e acatado aí pelo Poder Judiciário. Com a imagem de Nilton Oliveira e apoio técnico de Moisés, Patrícia Helena Dorileu, para o Cadeia Neles.